Muito obrigado. Muito obrigado, senador Paulo Paim, que preside os nossos trabalhos aqui em cumprimento. Cumprimento também a senadora Ana Rita, presidenta desta comissão, responsável por esse nosso encontro, por essa nossa reunião. Cumprimentos ao senador Suplicy, à deputada Luísa Erundina, ao padre Bernard, à senadora Ana Amélia. Esta sessão me leva a algumas recordações. Recordações do tempo de estudante, recordações do tempo de militante na ação católica, de militante na política universitária. Tempos que antecederam ao golpe militar de 64. Não bastasse isso, as presenças aqui do Geniberto e do Marcos Guerra reforçam esse sentimento. E ainda mais do ponto de vista da política estudantil, a presença do José Carlos de Almeida, que naqueles tempos idos presidiu a União Fluminense dos Estudantes. Mas eu gostaria de início de mostrar o Papa João XXIII, né? Alguém descreveu essa que eu me atreveria a chamar de o Papa da humildade, né? O Papa do amor, né? Esse é o Papa da paz. E eu penso que essa nossa reunião, ela se traduzirá ou se traduz numa responsabilidade toda nossa de nos compromissarmos ainda mais com a cultura da paz. Cultura da paz é alicerçada em várias palavras que contém a encíclica Paz na Terra. O ser humano, direitos, valores morais e culturais, liberdade, verdade, reciprocidade, solidariedade, bem comum, caridade, amor, justiça. E por que não nos recordarmos nesse momento do Sermão da Montanha? Talvez eu devesse apenas subscrever tudo aquilo que foi dito por aqueles que me antecederam, porque a pauta está esgotada. Mas eu me atreveria a discorrer sobre 2 ou 3 pontos da encíclica, porque o Santo Padre diz e nos ensina que é necessário, antes de mais nada, tratar da ordem que deve vigorar entre os homens, e aqui já foi, essa questão já foi levantada, e que todo ser humano é pessoa sujeito de direitos e deveres. Direito à existência e a um digno padrão de vida. E aponta para o ser humano tem direito à existência e integridade física, aos recursos correspondentes a um digno padrão de vida, tais são especialmente o alimento, o vestiário, a moradia, o repouso, a assistência sanitária, os serviços sociais indispensáveis. Esta responsabilidade chamada à colação pela deputada Luísa Erundina não é somente uma responsabilidade
desta casa ou destas casas que nos representam, mas é uma responsabilidade também da sociedade e de todos nós, né? Na perspectiva de trabalharmos pela garantia a todos do alimento, do vestiário, da moradia, do repouso, da assistência sanitária e assim por diante. Mas vejam bem que o Santo Padre vem e nos diz: semelhantes direitos comportam certamente a exigência de poder a pessoa trabalhar em condições tais que não se eliminem as forças físicas, nem se lese a sua integridade moral, como tampouco se comprometa o são desenvolvimento do ser humano ainda em formação. Vejam que isso nos remete ao ser humano ainda em formação, nos remete à proteção à maternidade e nos remete à proteção da criança. Nos remete ao impedimento do trabalho infantil. Quanto às mulheres, ainda é encíclica, seja lhes facultado trabalharem em condições adequadas às suas necessidades e deveres de esposas e mães. Primeiro, a gradual ascensão econômica e social das classes trabalhadoras. E aqui, nesta mesa, falou-se na opção pelos pobres, na opção primarcial pelos trabalhadores. Partindo da reivindicação de seus direitos, especialmente de natureza econômica e social, avançaram e avançam os trabalhadores às reivindicações políticas e, finalmente, se empenham na conquista de bens culturais e morais. Hoje, diz o Papa, em toda parte os trabalhadores exigem ardorosamente não serem tratados à mercê do arbítrio alheio, mas como pessoas em todos os setores da vida social, tanto no econômico, social, como da política e da cultura. E chama a atenção o fato por demais conhecido do ingresso da mulher na vida pública, mais acentuado talvez em povos de civilização cristã, mas, ainda que tardio, já em escala considerável em povos de tradições e cultura. Torna-se a mulher cada vez mais cônscia da própria dignidade humana. Não sofre mais ser tratada como um objeto ou um instrumento. Reivindica direitos e deveres consentâneos com a sua dignidade de pessoa, tanto na vida familiar quanto na vida social. E tratando-se de reciprocidade, também nós, homens, somos concitados a caminharmos em direção às mulheres nessa perspectiva da encíclica, agindo em comunhão, na perspectiva da paz e dos direitos humanos. Tocou-se aqui nos estados, e a lição é a seguinte: pode acontecer, e de fato acontece, que os interesses dos estados contrastem em si. Essas divergências, porém, direm-se não com a força das armas, nem a fraude ou embuste, mas sim como convém a pessoas humanas, com a compreensão recíproca, através de serena ponderação dos dados objetivos e equânimes conciliação.
A parte em que trata de minorias, ela pode muito bem ser traduzida à atualidade, né? Caso peculiar dessa situação é o processo político que se vem afirmando em todo o mundo nesse século XIX, desde o século XIX, a saber que pessoas de uma mesma raça aspirem a constituir-se em nação soberana. Entretanto, por diversas causas, nem sempre pode realizar-se esse ideal. Assim, dentro de uma nação, vivem não raros minorias de raças diferentes, e daí surgem graves problemas. Nós tivemos ontem, e infelizmente estamos tendo hoje, e seguramente não teremos amanhã, mas verdadeiros genocídios. Deve-se declarar abertamente que é grave injustiça qualquer ação tendente a reprimir a energia vital de alguma minoria, e muito mais a tais maquinações que intentam disseminá-la. Pelo contrário, corresponde plenamente aos princípios da justiça que os governos procurem promover o desenvolvimento humano das minorias raciais, com medidas eficazes em favor da respectiva língua, cultura, tradições, recursos e empreendimentos econômicos. Nós, negros e negras, não somos minorias no Brasil, mas somos discriminados, somos vitimados pelo preconceito, somos barrados, muitas vezes, pelo racismo. Há 50 anos, Papa João XXIII nos chamava a atenção para esse direito. E vejam bem, em favor da respectiva língua, cultura, tradições, recursos e empreendimentos econômicos. E vai mais além, o Santo Padre, como representante ainda que indigno daquele que o anúncio profético chamou o Príncipe da Paz, julgamos o nosso dever consagrar os nossos pensamentos, preocupações e energias à consolidação do bem comum. Mas a paz permanece palavra vazia de sentido, se não se funda na ordem que, com confiante esperança, esboçamos nessa nossa carta encíclica. Ordem fundada na verdade, construída segundo a justiça, alimentada e consumada na caridade, realizada sob os auspícios da liberdade. Mas, provavelmente, pergunta-se qual a posição da Igreja do Brasil àquela época. Qual foi o sentimento exposto pela Igreja do Brasil ao tempo da paz na Terra? Eu trago esta publicação que é uma preciosidade, porque ela, além de trazer a encíclica Paz in Terra, a Mater Magistra, a 40º ano, ela traz um manifesto da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, manifesto esse de abril de 1963. E os senhores bispos dizem: estamos diante da necessidade de uma transformação decisiva e urgente, isto é, da passagem para uma outra estrutura social em que a pessoa recupere toda a sua dimensão humana no uso da liberdade e dos recursos correspondentes a um digno padrão de vida. E os senhores bispos daquela época falam na reforma tributária,
falam numa reforma administrativa, falam numa reforma eleitoral, falam numa reforma empresarial, falam no problema educacional, trazem à baila a questão rural. E nós estamos hoje, 50 anos depois, trabalhando ainda e reivindicando ainda uma reforma agrária. Nós estamos nas ruas, trabalhando nas ruas e no parlamento, trabalhando por uma reforma eleitoral, trabalhando por uma democracia mais direta, tentando, se há um tempo, reforçando as instituições e a representação daqueles que estão nesta casa, mas, ao mesmo tempo, bradando que queremos uma participação popular mais ativa nos ditames do país. E interessante que, nesse manifesto, os senhores bispos dizem: todos sentimos que a máquina administrativa brasileira não corresponde bastante às exigências atuais de um país a braços com um imenso esforço de desenvolvimento social e econômico. Dentro das exigências do desenvolvimento brasileiro, o nosso aparelho administrativo não pode ser um peso asfixiante sobre as forças de progresso e renovação. Peso extremamente oneroso, que absorve muitas vezes internamente grandes parcelas de fundos destinados a um inadiável objetivo social ou econômico. E na reforma empresarial está dito: não podemos deixar de recordar a necessidade de promover uma crescente integração de todos os que participam da empresa, na sua vida, na propriedade, nos seus lucros, nas suas decisões. E se a Carta Constitucional promana a participação dos empregados nos lucros da empresa, nós não temos esse mandamento constitucional ainda respeitado. Portanto, senador Paulo Paim, ao agradecer a participação neste debate, nessa reunião, eu me permitiria concluir lendo um trecho da introdução que faz a este livro de Dom José Vicente Távora, então arcebispo de Aracaju. E ele diz: João 23 é o Papa camponês. Ele chega ao governo da Igreja no momento agudo em que as populações rurais das áreas subdesenvolvidas do mundo começam a despertar na África, na Ásia, na América Latina. Eu penso no Brasil. Penso naquelas regiões em que, por força de condições sociológicas, esse despertar é agreste, tem a rapidez do salto. E na proporção em que os homens, as mulheres e a juventude desse mundo esquecido se conscientizarem, se politizarem, descobrem que foram eles próprios, milhões de espoliados, que trabalharam para os outros e não receberam sequer o mínimo que cobrisse as necessidades primitivas de sua condição humana. Então, essas multidões não amam aqueles que assim agiram a seu respeito. Querem novos caminhos para a sua marcha. Ficar onde estão é que eles não querem,
não podem, não devem. E é por isso tudo que essas multidões que estão nas ruas não devem abandonar as ruas, porque somente com a pressão das ruas é que conseguiremos construir um Brasil mais justo. Muito obrigado. Muito bem.